Bom, gente, meu nome é Deide. Na verdade, meu nome é Deide Leme, né? Mas nem meu pai me chamava de Deide Leme, então ficou Deide, infinitamente Deide. Eu sou designer, eu tenho 37 anos. Eu não sou do Amazonas, eu sou do Pará, mas eu moro aqui desde criança, então me considero amazonense, manauara, amazônida, né? Por nascer no meio da floresta. E eu vou contar um pouco da minha trajetória como profissional, né? Como que eu saí do design gráfico e fui pro lado de mobile, de UI, dessa coisa mais interativa, né? Que saiu do plano, do papel. E eu, como eu disse, né? Meu nome é Deide Gonçalves. Eu sou designer, geminiana, sou mãe, sou esposa. Eu gosto de fazer bordado, tenho uma lojinha online de bordados. Eu sou uma aprendiz viajante, então eu adoro viajar. Férias para mim tipo, começo a planejar um ano antes, eu adoro. Eu me formei na UFAM, eu entrei na UFAM em 2001, passei por 3 greves, né? Quem não passou por greve na UFAM. E lá mesmo eu fiz pós-graduação, me formei como primeira aluna da turma de design. Isso para mim é algo que eu digo assim com muito orgulho, porque eu lembro que em 2005 os professores disseram, a primeira mulher a se formar como primeira aluna da turma, então isso para mim é muito gratificante. E eu hoje sou mestranda em design de artefatos digitais pela César School. E lá a gente é um mestrado profissionalizante, né? Então a gente aprende muito de processo, tem muito Canvas, tem muito de tudo assim. É bem voltado para produto. Então, é uma coisa que, assim, tem ocupado bastante meu tempo. E, inclusive, na nossa negociação, eu e o Thiago, eu falei, tem que ser dia tal, porque eu não tenho aula. Então, foi bem assim, deu tudo certo, graças a Deus. Bom, eu comecei minha vida dentro de design, eu trabalhei em jornal. Então, eu era diagramadora, trabalhava naquela jornada de até 2 da manhã. E de lá eu fui para agências, né? Então trabalhei numa agência pequenininha chamada Publicitar, que nem existe mais. Trabalhei na Próximo, que não existe mais. E depois eu fui para a Many Money. Na Many Money eu fiquei 7 anos. Então, assim, essa já é uma agência grande aqui, né? Atende muitas contas governamentais, né? E tem outros estados também, eu já expandi para outros estados. E depois da Many eu fui para a R2, onde eu fiquei mais 4 anos. E na Many Money eu trabalhei como diretora de arte e diretora de criação, e na R2 também como diretora de arte e diretora de criação. Como diretora de arte, sempre teve o diferencial geralmente eu era a única mulher da equipe de criação, né? Então isso era muito legal, assim, que os meninos tinham maior cuidado e tal. E então, em 2008, 2017, lá eu tive a oportunidade de criar algumas campanhas, né? Como esse aqui foi da R2, que foi da Brahma, Festival da Brahma, Festival de Parintins, que a gente chamava Festival Brahma, né? E pude criar campanhas para o shopping também, ilustração, produção de foto, e criar muitas embalagens, né? Eu adoro fazer embalagem, eu gosto de coisas de papel, de pegar, de coisas mais manuais. Então, embalagem é minha paixão, assim. E aí, em 2017, eu tive minha primeira tentativa de entrar no Cydia, né? Eu já tinha ouvido falar do Cydia e era aquele mundo assim, tipo, meu Deus, eu vou para Nárnia se eu entrar no Cydia, né? E aí, eu fiz minha primeira tentativa, tinha uma vaga aberta, eu submeti, né? E eles me encontraram pelo Facebook, falaram comigo e eu fiz o teste. O Cydia tem um processo muito longo de contratação, assim. Então, você faz teste, faz entrevista, faz outra entrevista, e assim vai, até eles afunilarem e chegarem no profissional ideal para o que eles estão precisando. E aí, eu passei na primeira etapa, na segunda etapa e não passei na terceira. Então, para mim foi bem triste, assim, porque eu sabia que eu precisava melhorar em muitas coisas, né? Eu não tinha noção de tantas siglas que existiam dentro do Cydia, né? Dentro desse mundo de tecnologia, né? E aí não deu certo. Em 2017 deu ruim. E aí teve a minha segunda tentativa para o Cydia, que foi em 2018. Mais uma vez, eles entraram em contato comigo pelo Behance, porque o Cydia ele não descarta
pessoas que se submetem a vagas, né? O CID, ele guarda no banco de dados e aí, conforme as vagas vão surgindo, eles falam, peraí, tem uma pessoa que se encaixa nesse perfil. E aí eles entram em contato novamente com a pessoa. E aí foi o meu caso, entraram em contato comigo. Eu já estava, em 2018, eu já estava decidida a só trabalhar até o final do ano, e aí eu ia largar a profissão. Eu estava bem decepcionada, assim, com publicidade, já estava há muitos anos trabalhando em publicidade, e cliente, senhora, enfim, vida de agência, assim, que é bem, não é nem um pouco glamurosa, assim, né? Então, eu já estava cansada, mas aí surgiu esse teste, e aí eu falei, tá, vou de novo. E eles me deram 3 opções de cargo, de vaga, né? E a maior delas era de líder design. Eu falei, bom, já caí uma vez, se for para cair, quero cair alto, né? Então, submeti para o cargo de líder. E aí fiz o teste, passei no primeiro, daí fiz um outro teste, passei também, fiz uma entrevista, depois eu fiz outra entrevista. E esse processo todo demorou mais ou menos uns quase 3 meses, foram 2 meses e pouquinho. Então é um processo bem longo. E aí eu fui aprovada. Então foi assim, tipo, deu vontade de jogar papel pro ar, né? Foi uma maravilha. E aí eu entrei pro CIDIA, comecei a trabalhar lá dia 11 de setembro. Foi uma data marcante. 11 de setembro de 2018. Então, entrei como líder design do projeto, um projeto chamado Samsung Teams, que a gente chama de um ecossistema dentro da Samsung, né? Que eles lançam os telefones, mas o sistema Android, as pessoas querem customizar. Então, a gente customiza os temas que vem embarcado dentro do celular, que você pode baixar, tem uma loja, que é a Galaxy Teams, e aí a gente produz isso tudo aqui, e isso vai para a Coreia, vai para a loja do Brasil, enfim. A gente produz para várias coisas. Inclusive tem algumas parcerias, né, com grandes marcas também. Isso é mais ou menos isso, né? Então a gente produz temas. Aqui eu coloquei uma imagem aleatória, né, por questões de direito autoral. Então a gente produz telas customizadas para os dispositivos. Que é mais ou menos isso, né? A gente customiza todo um tema, por exemplo, de celular, né? Esse eu coloquei disponível para vocês darem uma olhadinha, porque isso já foi publicado na loja, então não teria problema com o direito autoral. Então a gente faz ilustração, escolhe as cores, faz teste de visibilidade. A gente produz ícones, inclusive esse ícone aqui é da Júlia Ribeiro, que ela trabalha no nosso time, acho que ela está aqui assistindo a gente também. Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Acho que posso dizer assim. Então, a gente tem artista, tem designer. Os artistas geralmente são pessoas que têm o dom de ilustração mesmo. Então, a gente trabalha com artista, com designer. A gente tem hoje no nosso time uma psicóloga, que ela é especialista em pesquisa com o usuário. Então, é bem misto, assim. Não necessariamente só design gráfico ou só design de produto. E aí, dentro do CID, eu tenho a oportunidade também de compartilhar conhecimento, né, com a galera. E a gente aprende muito lá, né? A gente faz muito curso, muito workshop, muita ideação. Então, esse foi de março desse ano, onde eu pude fazer uma palestra com eles sobre Design Trends 2020, que são as tendências de design para 2020. E foi bem legal, assim, eu falando para o time de design, então foi uma responsabilidade, mas foi bem legal. E foi mais ou menos essa minha trajetória, né? Eu formei na UFAM e fiz pós lá, hoje eu faço mestrado, entrei para o CIDIA e o CIDIA foi uma quebra de barreiras, assim, né? Foi um divisor de águas na minha carreira, porque é incrível quando você coloca no seu LinkedIn, assim, né? Começou a trabalhar no CIDIA, você começa a ganhar um monte de seguidor, é um negócio meio louco, assim. Então, realmente, o CIDIA é tudo isso que as pessoas comentam, assim, é um lugar maravilhoso para se trabalhar, onde se respeita muito o ser humano profissional e as pessoas querem melhorar cada vez mais, né? Então, lá foi onde tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que 80% foi o que eu ganhei de conhecimento lá. Então, sou muito grata e foi mais ou menos isso. Então, assim, para quem está na faculdade ou está saindo da faculdade, ou que já saiu e está cansado da profissão, vale a pena investir em estudar online,
buscar referências, no final eu posso trocar algumas outras referências com vocês. É totalmente acessível, o CIDIA não é para pessoas que vêm de fora ou para gente que estudou fora, enfim. É muito aberto, então tem muita gente de tudo quanto é canto, assim, Recife, tem do Paquistão, tem gente do Chile, tem gente de São Paulo, então é muito misturado, assim. Vale muito a pena arriscar. E aí essa é mais ou menos a minha trajetória, né? Dentro de publicidade, óbvio, eu tinha mais exposição no meu trabalho, porque a gente não tem tanto problema de direito autoral, né? A gente tem contrato de sigilosidade com o CID, então não é tudo que a gente pode falar, nem tudo que pode mostrar. Publicidade a gente já alimenta mais o cliente, coloca qualquer coisa lá, peça, marca e tudo mais. No CID não é assim, né? Então, a gente compartilha conhecimento, mas de outra forma, né? Tentando mais ensinar do que mostrar o que de fato a gente está fazendo. E aí, para quem quer ingressar nessa carreira, eu vou dar algumas dicas aqui, alguns links úteis, utilíssimos, e é ler, como diz os caboclos, botar para cima, que dá certo. E aí, então tá, eu acho que é isso, né? E aí agora eu vou começar a falar um pouco já do nosso assunto, introduzir, né, o nosso assunto, que é tipografia para UI. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre o que eu falei agora, fica à vontade. É. Bom, então, vamos lá. Eu escrevi aqui introdução, que era para a gente ter essa quebra, né? Então, a tipografia, ela percorreu um longo caminho, né? Desde as suas origens, a gente começou um papo antes de vocês entrarem, que era desde Gutenberg, né? Então, a tipografia, antigamente, ela tinha uma função, assim, muito, muito mais importante do que a imagem em si, né? Até pela facilidade em reproduzir, né, as coisas com tipografia. E hoje, com os meios digitais, a gente é muito visual, né? Então, a gente tem deixado a tipografia de lado, mas ela é essencial para se comunicar ainda, né? Mesmo com o vídeo, com tudo que acontece, mas ela é essencial para a nossa comunicação. E aí, a gente encontrou novas funcionalidades, né, para a tipografia. E aí eu já começo com a polêmica do tamanho da fonte, né? Quando eu comecei a trabalhar no Cydia, eu não tinha noção de tamanho de ícone, tamanho de fonte, tamanho de telas, como é que a gente produz tudo isso, né? Então, existe um padrão ideal, né? Nada que está escrito em pedra, então, o que eu falar para vocês, a gente tem que levar em consideração que são recomendações, né? Então, o que foi estudado e que a gente considera como ideal. Então, tamanho de fonte nem sempre o que é ideal para o mobile é ideal para o desktop, né? Porque o mobile a gente tem o ajuste natural da distância do device, né? Do celular. Então, o que geralmente parece pequeno no desktop já é grande para o mobile. Então, o que a gente for falar agora, a gente vai voltar mais para o mobile e não necessariamente para o desktop. As recomendações de corpo de texto é que não se use fontes menores que 16 pt, né, que é o padrão dos computadores. Então, para o corpo do seu texto que vai no app, esse é o ideal, que não seja menor que 16. No entanto, né, tem profissionais estudiosos que já avaliam a legibilidade, né, do nosso texto, considerando que o tamanho ideal fica entre 16 e 18 pt. Então, a gente tem aqui uma comparação, aqui no final. Vocês conseguem ver minha seta? Sim? Então, aqui no canto da tela, eu coloquei a comparação, né? De quando você coloca um menor que 16 e quando você coloca entre 16 e 18. Então, você consegue ler, você consegue compreender, né? Você tem todas aquelas recomendações da Gestalt também, né? Que diz legibilidade, similaridade, pregnância, né? E aí, para os títulos, a gente tem outras regrinhas, né? Que é escolher um tamanho que não passe de 3 linhas. Por quê? Porque você acaba criando uma sensação berrante, né? Para os olhos. Porque
o device ele já tem esse contraste, né, maior. Então, o ideal é que não passe dessas 3 linhas. E aí, mais uma vez, eu trago aqui 2 exemplos para vocês, né? Que a gente tem um texto enorme e tem esse menor. Óbvio, né? Lembrando, isso não é uma regra, né? É uma recomendação. Digamos que eu estou fazendo um app ou fazer um site para uma loja de materiais esportivos. Então, geralmente a gente vê coisas mais berrantes, mais gritantes, né? Que passam a sensação de movimento, de ação. Então, isso aí já tem mais a ver com direção de arte, de posicionamento de marca, do que necessariamente com as nossas regras de UI, né? Então, essa é a nossa sugestão para título. Então, se vocês quiserem ir guardando essas regrinhas, é bom para depois treinar. E já que a gente falou dessa quanto maior, mais berrante, mais gritante aos olhos, existe uma entidade, né, que chama WCAG, que ela dita as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo de web. Isso aqui, ela é aberta, então você pode entrar lá, ler todos os artigos, tudo que é produzido, que é pesquisado. E essas informações que eu estou trazendo para vocês não é tipo achismo, são dados que eles já fizeram teste com milhares de usuários, milhares de plataformas, né? Tanto o iOS quanto o Android, e em vários tamanhos e marcas de mobile, de device, né? Que são os aparelhos. Então, o contraste a sugestão é que você dê opções, né? Principalmente, para que tenha contraste com fundo branco, com fundo escuro, né? E, de preferência, que estude esses padrões, os padrões WCAG. Eu coloquei o link aqui e passei o PDF também para o Thiago. Então, quem é da UFAM, do caso que quiser esse conteúdo disponibilizado, ele vai encaminhar para vocês ou a gente vai colocar em algum lugar. E aí a gente tem aqui a mesma comparação, né? De uma fonte, de uma tipografia, que ela não foi planejada para o fundo claro e ela só foi planejada para o fundo escuro. E a outra que só foi planejada para o fundo claro. Porém, pelo fato dela ter mais leitura, mais legibilidade, ela tem melhor contraste. Então, eles têm uma pontuação para esse contraste aqui, tem um número, né? 17.3, 2.1, 2.1, que é o valor dela, é quanto ela é legível, né? Então, minha sugestão é que vocês acessem esse site, esse link, para que vocês possam entender melhor esse processo de como é feito essa avaliação de contraste. Deixa eu ver se tem alguém perguntando. Então, vamos seguir. E aí, agora a gente vai entrar num módulo que chama escalas modulares. Só escalas modulares já seria um outro workshop, né? Porque isso é algo que é usado não só para tipografia, não só para UI, não só para mobile, mas também para escalas musicais, né? Escalas modulares servem para isso. Inclusive, tem umas citações que dizem, né, que as escalas modulares são como notas musicais, né? Elas precisam ser harmônicas. Então, o que é, né? O que é e para que serve? A gente pode dizer que a escala modular ela é um produto que serve para outros produtos, ou seja, ela é um produto servindo outros produtos. É como se nós criássemos um padrão, literalmente, tamanhos de fontes que vão servir para eu aplicar tanto no meu mobile quanto no meu desktop. Então, são estabelecidos diferentes tamanhos, né, para essas fontes, e ela é importante para que você tenha hierarquia na sua informação. Ou seja, você vai fazer um aplicativo. Qual é a minha hierarquia quando eu quero, por exemplo, numa loja no e-commerce, vender um produto? Então, eu tenho que ter o nome do produto, a descrição do produto, o valor do produto. Cada informação dessa tem um peso diferente, né? E eu vou guiando o meu usuário para dizer para ele qual é a ordem da leitura que eu quero que ele tenha. Então, essa escala modular, ela serve para me ajudar a fazer isso, a criar esse caminho para o usuário, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse gráfico é um print que eu fiz do site do Material Design, que é como se fosse
o nosso dicionário, o nosso mestre, né? De tudo que diz respeito à comunicação para mobile, né? Então, esse é um material do Google e lá ele te dá dicas de tudo. Você pode estudar praticamente tudo que eu vou apresentar aqui, você pode estudar lá, que é tamanho de fonte, qual é o tamanho de botão ideal, tamanho de menu, tudo, absolutamente tudo para web e mobile você estuda lá. Então, essa escala modular, você pode calcular, né? Tem um cálculo que é através do número da nossa... Eu vou esquecer o nome agora. Mas, enfim, tem um número, tipo o número do pi, que é 3 pontos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você multiplica. Mas isso é muito complicado, né? Então, não tem necessidade da gente ensinar matemática aqui. Então, para isso, o Google tem essa calculadora que você coloca o nome da sua fonte e ele já calcula essa escala para você. E ele te dá sugestões, por exemplo, de título, um título 2, um título 3, subtítulo e assim por diante. Ele vai te dando, tipo, corpo de texto, título, destaque, texto para botão. Então, você não precisa ficar batendo cabeça em calcular se meu título tem 24 pt, o meu corpo vai ter 14, mas ele não pode ser menor que 16. Então, para você não bater cabeça com isso, o Google facilita a nossa vida e ele tem esse gerador de escalas, né? Existem outros geradores de escalas, se você colocar no próprio Google, ele vai te dar outros links que são muito úteis. Mas aí fica aqui o endereço do Material.io, /design/tipografia, mas basta entrar em Material.io que você já acessa lá tudo, tipografia, botão, ícones. E aqui eu trouxe um exemplo de como que a escala modular é útil para a nossa vida, né? Então, quando eu gero a minha escala, ele vai dar o título, o nome do título, aqui tem, deixa eu ver se meu mouse aparece. Opa, foi mal. Aí vai aparecer aqui os botões, chamadas, tá vendo? Subtítulo. Então, você consegue calcular todos esses formatos e ir aplicando. Óbvio, mais uma vez, isso não é uma regra. Digamos que ele me disse que o meu título tem que ter 24, mas eu coloquei e no meu ajuste óptico, isso acontece inclusive em design gráfico, quando a gente está fazendo um anúncio, alguma coisa, você coloca, não, mas ficou muito grande. Vou aplicar e vou pedir para o meu desenvolvedor, alguém ou uma outra plataforma testar para saber se isso está dando leitura ou não. Então, isso é um exemplo. E aqui é um wireframe, né, de média complexidade. Então, você consegue ver que está tudo só marcação mesmo. Então, a gente tem harmonia, a gente tem legibilidade, tem ritmo no texto, né, que eu vou falar mais adiante. Então, é para isso que servem as escalas modulares, tá, gente? Então, para você aprender mais sobre isso, se você quiser realmente aprender a calcular a sua escala modular, tem um artigo do Tim Brown, que é de maio, desculpa, faltou um espacinho aqui, gente, que é de 2011, que ele fala sobre esse cálculo e ele te dá outros, são dois tipos mais famosos assim, de cálculo. Então, ele vai te ensinar a fazer manualmente e tal. Eu acho desnecessário, né? Acho que a gente está falando de tecnologia, então é possível acessar pelo Google, Material Design lá do Google, e você fazer esse cálculo online, é muito mais prático, né? Mas aí fica a dica, quem quiser ler esse artigo, é bem interessante. E aí, deixa eu ver. Se alguém tiver Paige, alguma dúvida. Oi? eu queria. Você trouxe esse assunto de escala modular, e aí eu queria muito trazer um pouco da experiência do que eu já vivi com isso, que foi Ah, legal. relacionada ao fato de quando eu comecei a migrar para trabalhar com design de interação, eu fiquei muito habituado. Eu vim do design gráfico e, para mim, a escolha de tipografia era um processo muito. Eu tinha uma base que eu já estava acostumado, porque, sei lá, a norma da BNT diz que o mínimo é 12, por exemplo. Então eu falava, menor que 12, estourando se eu usar tipografia com tamanho 9 ou 6, tipo, já sei que já pode não ficar legível. E aí, minha forma de testar era imprimir aqui em casa, olhava e falava assim, acho que daqui dá pra gente
ter um ponto de partida com um limite máximo, enfim. A maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a trabalhar com unidade de interação foi justamente escolher o tamanho das tipografias, porque até então, eu não conhecia o tema de escalas modulares, então eu não sabia por onde começar, qual era o tamanho mínimo, e aí eu chegava a achar que 12 também se aplicava, mas é um contexto completamente diferente. Não dá para a gente usar a mesma base de conhecimento que a gente tem no gráfico em sua completude, né, e aplicar nesse contexto. E aí foi uma dificuldade que eu tinha, né? E aí eu, conversando com alguns amigos que já trabalhavam na área, eles começavam a me dar essas dicas, assim, olha, é um processo diferente, lê sobre escalas modulares. Aí achei super interessante também. Só que eu fui nessa história de tentar calcular fui por aí. Fui por aí mesmo. Eu queria viver toda a experiência. Fui tentar Sim, calcular usando base, usando todo o processo lá. Usei umas calculadoras também que tinha na internet. E eles começavam a me dar uns tamanhos, assim, tipo 18,378, assim, sabe? E aí o pessoal chegava comigo e falava assim, Thiago, o dia que você mandar isso para desenvolvimento, o desenvolvedor vai querer bater na sua cara, porque ele vai falar assim, como é que tu me põe um tamanho de tipografia desse jeito, assim, sabe? uhum. Você pode arredondar também quando chegar nisso, né? Então, Sim, é, o, é como você está falando, é uma dica, é um processo, né? É algo que vai te ajudar muito se você está completamente sem norte, ele te ajuda a te dar esse norte, mas a gente também não precisa ser extremamente literal, tá bom, gente? isso. São recomendações, né? É por isso que a gente não usa o termo tipo regra, né? Não é uma regra, são recomendações, né? O próprio Google já diz isso, né? São recomendações. Recomenda-se que, né? Porque depende muito do projeto, né? Então, depende. Se eu vou fazer um projeto para deficiente, para gente que tem alguma deficiência visual, mas que ainda enxerga, eu não tenho como usar uma fonte no tamanho 14, ele não vai enxergar, né? Então, tudo é uma questão de ajustar o projeto, de fazer teste, né? O teste é importante. Quem é de design UX está muito mastigado disso, assim, ou quem já leu, quem já participou de algum evento de UX, é preciso fazer o teste justamente para saber se isso é validado, né? Validar o seu projeto, né? Então, o tamanho do texto são recomendações. Tudo são recomendações aqui, né? Beleza, vamos passar para o próximo, então. Aqui a gente já falou, deu exemplo, né, de como são aplicadas essas escalas modulares. O artigo do Tim Brown. E aí, eu vou falar um pouco sobre linha base e espaçamento, né, entre as linhas. Porque, assim, eu já trabalhei em jornal. Então, o jornalista tinha que me passar um texto de 2 parágrafos. Ele escrevia 3. E aí, na hora de colocar no jornal, diagramar o jornal, o que a gente fazia? Espreme as letras, espreme as linhas, né? E aí, acabava que encaixava lá. Só que assim, cada coisa ficava de um jeito, né? Cada bloco ficava de um jeito. Então, em UI não é bem assim, né? Então, por isso que existe todo o processo de desenvolvimento que você começa com o esboço, você vai com um wireframe de baixa complexidade, de média complexidade, até você chegar no seu protótipo, né, quase que final, e ir de fato para o desenvolvimento. Então, serve para isso. As linhas básicas, as linhas de base, são especificações importantes na medição da distância da altura das linhas, né? Da altura, da distância entre o texto e um elemento. Ou seja, eu posso ter aqui embaixo, né, um botão de continuar. Ok? Eu posso ter abaixo do texto, do título, um botão. Então, essas linhas bases, elas me dizem qual é a distância ideal desse botão, desse elemento visual para o texto, né? Que pode ser outro texto ou pode ser um elemento visual de fato. Então, essa linha é invisível, mas a gente sempre considera como a base da tipografia, né? Perdão.
sem considerar as ascendentes ou as descendentes, né? Para quem não sabe, descendente é a perninha do Y, do G, e ascendente é aquela parte que passa do meio ali da base das fontes normais, que é tipo T, o L, né? Então, aquilo é ascendente, tudo que passa do normal das fontes, e para baixo são as descendentes. Então, essa linha base serve para calcular isso. Eles dão uma sugestão, mais uma vez, uma recomendação, de que não passe de 16 pontos aqui. Quando você trabalha com UI, os softwares, né, que a gente desenvolve, tipo o XD, o Sketch, o Invisio, entre outros, eles já têm essas medidas formatadinhas lá, entendeu? Então, você só precisa ajustar e ficar de olho para que você não, quando for colocar a sua caixa de texto ou seu texto lá para marcação, para que você não diminua esse tamanho e acaba que o seu texto vai ficar embolado no app ou no seu tablet, enfim, no seu dispositivo, vai ficar apertadinho e as pessoas não vão conseguir ler. Então, linha base não é tão discutido, não é tão falado, mas ela serve para isso. É um espaço que fica entre o seu texto e outro elemento visual, né? E aí lá em cima eu tinha falado de ritmo, né? Que o texto, quando você coloca, pega a escala modular, o tamanho de cada fonte, tudo bonitinho, ele cria um ritmo, né? Então, o que é o ritmo? É como se fosse uma simetria dentro do texto, né? Então, o ritmo, serve para deixar o seu padrão de texto mais consistente, ou seja, a pessoa vai ver uma foto e um bloco de texto, ela vai saber que aquilo é a descrição do produto. Então, ela vai ver um título e um textinho. Se todos forem iguais, eles vão seguir um ritmo, eu vou saber que todos tratam-se da mesma informação. Então, ele é uma estrutura, né, que orienta também a nossa leitura, né? Então, o ideal é manter esse ritmo, ou seja, manter um padrão de caixas de texto, né, de tamanhos de fonte, e é uma junção. Você percebe que a gente vem juntando a tipografia, o espaço entre os elementos, a escala modular, então a gente vai montando. Que a gente chama de design system, né? É quando você vai juntando cada elemento e vai montando blocos ou células, né, de informação. E aí, dentro do ritmo, dentro da escala modular, a gente tem o peso das fontes, né? Então, às vezes a minha fonte, ela tá muito fininha, eu vou colocar um bold, né? Mas isso vai resolver a minha legibilidade? Nem sempre, né? Talvez você tenha que substituir sua tipografia ou redefinir os tamanhos, né? Então, o peso, junto com a escala modular, ele te auxilia a hierarquizar as informações, que foi aquilo que a gente falou também lá junto com a escala modular. Eu consigo criar blocos de informações, eu consigo guiar o meu usuário e dizer para ele onde ele deve clicar, o que está em destaque. O peso da fonte UI ele é usado para isso, para a gente dar literalmente peso às informações, né? Hierarquizar as informações, ou seja, para eu dizer o que é título, o que é link, o que é bloco de informação, descrição de produto, etc. O peso das fontes na UI ele é usado basicamente para isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aqui. Acho que não. Então, vamos lá. E por falar em hierarquia, né, a gente tem um exemplo aqui da definição de peso, hierarquia, e ritmo e escala modular. Então, você percebe que na primeira imagem, a gente tem título, valor, título do produto, valor do produto, descrição do produto, botão, tudo no mesmo nível de informação, né? Então, todos têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, não tem distinção de cor, então está tudo meio que igual ali. Quando eu aplico todas as técnicas que a gente falou anteriormente, eu tenho peso no título, ou seja, eu sei que o meu produto é o Abstracta 90, eu sei que o valor dele é 345. Me interessou em comprar, gostei do preço, vou comprar. Eu quero saber mais, então eu vou na descrição e leio. Então, a escala modular ela serve para isso,
Quando eu for passar para o desenvolvedor ou quando eu for alterar as minhas milhares de telas, né, que tem um aplicativo ou um site, eu sei que os meus títulos eles vão ter o tamanho X, o bloco de texto vai ter tamanho Y, e aí se eu alterar passar esse tamanho para o meu desenvolvedor, ó, desenvolvedor, o tamanho agora vai ser esse. Ele altera apenas e aí fica tudo certo, entendeu? Serve para a gente ganhar velocidade, agilidade, né? Dentro de projetos de tecnologia, a gente trabalha muito agilidade, né? Então, nos processos ágeis, essa é uma das regrinhas, né? Você melhorar ainda mais o processo. E você definir escala modular, definir fonte, cores, todos os padrões, isso serve para te ajudar no processo de agilidade, né? Nas técnicas de agilidade. Então, aqui é um exemplo de tudo, juntando tudo que a gente já falou lá na frente. E aí vem o tamanho da linha, né? Qual o tamanho da linha de texto, né? Como é que eu defino isso? Gente, vocês me dão uma pausa só para eu fechar aqui minha janela que eu esqueci aberta. É rapidinho. Não demora. Desculpa. Perdão. É isso, gente. Então, o tamanho da linha é uma coisa que tem sido discutido se é função do UI design ou do design writing, né? Que é o design que ele escreve os textos, né? Porque existe essa vertente também. Quem é de design gráfico nem imagina, eu nem imaginava que existia essa vertente do design, que era uma pessoa que estuda só para escrever, né? Saber passar a informação correta. Então, existe essa discussão de quem é essa função, mas o design UI ele precisa saber disso, que são o tamanho das linhas, né? E depois de várias pesquisas e tal, teste com o usuário, definiu-se um número, né? Sugere-se esse número, que é entre 40 e 60 caracteres. Como é que calcula isso? Ou no próprio texto, escrevendo, ou você pode criar blocos já pré-definidos com esses tamanhos, né? Isso também tem cálculos na internet, então só colocar lá, cálculo de tamanho de linha, e ele vai dizer tantos caracteres, você testa com a sua fonte, então não é nada difícil de encontrar também. E aí, para o desktop, eu disse que a gente não ia falar de desktop, mas já dando a deixa, para desktop, como já é uma tela maior, ele te permite linhas maiores, né? Então, até 120 caracteres, mais ou menos. Então, é mais ou menos isso. A dica é entre 40 e 60 caracteres, porque às vezes a gente recebe um texto, né, para o nosso aplicativo, e aí esse texto é enorme. Então, você tem que avaliar se vale a pena reduzir o texto, se vale a pena colocar uma barra de rolagem, né? Ou até mesmo criar uma página só para aquele texto, né? Tipo um texto jurídico, um texto, enfim, de regras. E aí aqui eu trouxe o exemplo visual, né? Qual é essa diferença do tamanho, da quantidade de caracteres. Então tem uma largura perfeita, que está aqui entre 45, 75, ou seja, 40 e 70. Tem uma muito larga, que tem até 100 caracteres, ou seja, você percebe que esse texto ele se encaixaria muito mais para um desktop do que para um aplicativo, né? O mobile. E tem aqui o que é muito curto, né? Que ele tem abaixo de 40 caracteres. Então, óbvio, dependendo do projeto, se eu tiver ainda aqui ao lado desse texto muito curto, eu tiver uma opção de imagem ou de botão, ele se encaixaria no meu projeto, né? Mas se fosse apenas texto, a largura perfeita se encaixaria melhor no meu projeto. Então, depende muito do projeto, né? E depende muito da direção de arte, do que vai acontecer ali dentro, né? Qual é o que eu quero passar para o meu usuário. Né? Mas, por via de regra, é isso. E aí tem esse designer, que eu não vou saber se pronunciar o sobrenome dele, mas que ele é bem conhecido dentro de UI, que ele fala que a linha de 66 caracteres é considerada como ideal. Então, como disse, ideal não é regra, né? É tipo, ideal é isso, mas nada como um ajuste óptico, é você olhar e ter aquele critério mesmo, ser crítico consigo, né? Aceitar a opinião do outro e mais do que nunca fazer teste para você saber validar se aquilo tá de acordo, né?
E aí, para vocês fazerem tarefas de casa, né? Acho que vale a pena. Quem quiser migrar de área, né? Como eu fiz, estudem o Material Design. É super fácil, assim, é um site muito legal de usar. Você consegue testar, você começa a entender um pouco mais sobre o que é código, até coisas de desenvolvedor mesmo, sabe? O que é código, como que eu posso colocar minha fonte dentro do meu projeto, como é que eu estudo a tipografia, quais são os tamanhos de ícone, de botão. Então, mesmo que você não saiba utilizar os softwares que são comuns, né, para a área, tipo, mais uma vez, XD, Sketch, InVision, etc. Ainda que você não saiba usar esses aplicativos, se você sabe usar qualquer programa da Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, faz um teste, sabe? Pega lá a guideline do Material Design ou da Apple, né? E faz um teste para você começar a saber até se você gosta, né? Porque muita gente está, eu vou migrar porque está dando dinheiro, né? E aí vai, migra e acaba se decepcionando porque não é aquilo que gosta de fazer, né? Então, vale a pena, estudem, acessem lá, pelo menos por curiosidade, assim, dá uma olhadinha que vale a pena. Tem muito, muito passo a passo, é bem minucioso, ó. E aí a tipografia, adoro essa frase, a tipografia é a ferramenta e a própria mensagem, né? A gente tinha falado lá no início, né, que desde em Gutenberg ainda, né, ela já era a própria mensagem e a própria ferramenta, né? Ela era uma ferramenta de comunicação e ela era a própria mensagem, né? Ou seja, ela era usada para tudo, né? Desde escrever a Bíblia, né, até comunicar de fato, né? Então, até fazer coisas mais visuais, né? Então, eles desenvolveram isso e eles aprofundaram o conhecimento e hoje para a gente continua assim, né? Então, o que seria da gente se não tivesse a escrita? Por mais que tenha vídeos na internet, tenha tudo, mas a gente precisa, né? Então, a tipografia, ela é uma ferramenta e a própria mensagem. Essa frase é bem legal. E hoje, ela não é só isso, né? Tipo, ela superou, né, o seu objetivo inicial, que era só comunicar, né? Ela comunicava, escreviam cartas, escreviam livros, traduziam coisas, né? Então, ela comunicava. E hoje ela tem um forte apelo artístico, né? Estético. Como eu disse, se você vai fazer um site ou um aplicativo para uma loja de esportes, você não vai considerar, tipo, que o seu título vai ter 3 linhas, né? Aquela regra de 3 linhas no título, né? Você vai querer colocar uma coisa estourada, colorida, com neon, né? Um sapato, um tênis no meio do título. Então, depende muito do seu projeto, né? E a tipografia, ela tem esse apelo, né? Artístico, estético. E eu uso como exemplo sempre Adobe, porque é o mais comum pra gente, que a gente usa, né? No dia a dia. Inclusive, eu uso no dia a dia. Então, ela vem com essas ferramentas, né? Que você pode pegar uma cor, misturar, criar sua própria fonte. Então, hoje, cada vez mais, a tipografia está voltando, né? Na minha última viagem, eu percebi muito isso, né? Que lá fora, as próprias fachadas, assim, de café, de restaurante, já não tem mais aquele monte de foto e coisas, né, rebuscadas. É tipo um detalhezinho, assim, café, bistrô e alguma coisa, né? Então, a comunicação ela tem ficado mais simples porque o dia inteiro a gente é bombardeado com imagens, estímulos visuais, né? Então, hoje em dia, desde sempre, na verdade, o menos é mais, né? Então, a tendência de design, apesar da tendência de design de 2020 ser cores mais vibrantes, mais gradientes, né? Mas a gente percebe que a tipografia, ela vem ganhando um espaço, vem caminhando em paralelo, assim, mas num ritmo diferente, né? E aí, vou falar de algumas regrinhas aqui para o texto mobile. Deixa eu ver se alguém tem dúvida, algum comentário. Não? Tô achando que esse pessoal deixou o celular e foi embora, hein? Eu comentei contigo mais cedo, né, que a gente tem esse sentimento quando a gente está dando uma palestra online e o pessoal fica calado ou não liga vídeo. Gente, deixa eu ver a cara de vocês aí, pela Não, fé, né? tá todo mundo lá, tá vendo? Tá todo mundo aqui, mas tá todo mundo quieto, né? Olha aí. Só a gente com a cara, né? A cara, tô me sentindo atores.
A gente que tá exposto aqui, né? Mas É, beleza. foi, né? Então tá tudo certo. É, eu tenho um comentário para fazer, mas vai ficar para o final da tua palestra. Ah, então tá bom. Bom, então, mais algumas regrinhas. Esse conteúdo que eu vou trazer para vocês agora é do Medium, né? Que a gente... É uma plataforma, é um site que ele tem muito conteúdo para design. Muito. Ele tem artigos e conteúdo desde comparando, mostrando o design para games até design para pesquisa de usuário. Então, assim, é um site que deixem salvo lá nos seus favoritos e acessem sempre, porque é muito bom, é muito bom. Então, esse conteúdo de regrinhas para texto mobile, eu tirei de lá, né? E eles são muito bons, assim. Lá é um site, a vantagem desse site é que é profissional escrevendo para profissionais. Então, o cara tem, a pessoa que escreve lá tem experiência de profissão, né? Não é só aquele professor que formou na academia, continua na academia, não tem experiência no mercado. Então, são pessoas que trabalham, então já colocam ali estudo de casos, vale muito a pena. Então, coloquei numerado, né? Regrinha número 1, use numeral ao invés de escrever. Então, quando você for... Por isso que eu disse, né, que às vezes a gente... É possível confundir, né? O que é UI design, UX design e design writing, aonde que cada um se encaixa, mas a verdade é que a gente trabalha em conjunto. Então, quando você for colocar informações, né, no seu app, no seu site, ao invés de você colocar escrito, né, exemplo, começam às 10 horas da manhã, tente colocar numeral, porque é mais fácil de ler, é mais curto, né, as pessoas assimilam, veem um número, né, o número já é mais visual, né, não necessariamente precisa ser lido, mas a gente consegue identificar com o olhar. Regrinha número 2, né, se possível, use hoje, ontem, amanhã, ao invés de datas quebradas, porque ao contrário de você, ao contrário da regrinha número 1, né, que a gente fala de escrever colocar o numeral ao invés do por extenso, a gente está falando de números menores, né? Então, por exemplo, 10 horas da manhã, 9 horas da noite, são números menores. Mas a data, a gente já tem aqui 8 números, né? Então já é mais difícil, a gente já cria um bloco grande de informação. Quando você coloca amanhã e o horário, você diminui essa informação, você consegue quebrar. Então, eu tenho um texto e tenho um número, são duas informações diferentes. A gente lê, nosso cérebro lê de formas diferentes. A regrinha número 3 seriam as mensagens de texto de erro devem ser amigáveis, como toda mensagem de texto, mas principalmente as de erro. E você deve oferecer um feedback mais positivo para o usuário, né? Mais com alternativas. Então, por exemplo, o Mercado Livre faz muito isso, né? Desculpe, seu pedido ainda não chegou. Você deseja cancelar? Você quer esperar? Quer rastrear seu pedido? Então, ele te dá várias opções para um erro que está acontecendo, né? Porque o seu pedido não chegar não deixa de ser um erro, que é o meu caso ultimamente. Estou esperando um pedido que não chega. Então, não chega nunca. Então, a gente tem essa comunicação amigável. É muito legal você discutir isso com o design UX. Quando ele começa a validar o projeto com o usuário, ele geralmente é perguntado, essas informações estão satisfatórias, né? Você conseguiu ler? Você teve dificuldade de identificar algum processo? Então, algum passo a passo? E aí, geralmente, o usuário dá esse feedback e aí é corrigido diretamente no aplicativo. E o 4 é sobre alinhamento, né? Quando eu trabalhava em agência, um dos meus chefes sempre falava, mas por que o texto não está justificado? Então, ele adorava texto justificado. Particularmente, eu não gosto, pelo mesmo motivo que eu vou explicar agora para vocês. Os textos, eles não são alinhados à esquerda simplesmente porque alguém quer alinhar à esquerda, né? Nos países em que o texto ele é lido da esquerda para a direita, como o nosso, né? Nosso exemplo, português, inglês, ele precisa ser alinhado à esquerda para facilitar a leitura, porque é o ritmo do nosso olho, né? O nosso olho lê
assim, por conta da ordem das nossas palavras, das nossas letras. Então, o alinhamento à esquerda, ele não é aleatório, né? Ele tem uma função e tem uma explicação aí histórica, né, e tudo mais. Então, o alinhamento à esquerda é o ideal, né? A gente sugere que seja, né, à esquerda, para facilitar a leitura. Por quê? Porque o texto, vou começar aqui pela direita, tá? O texto alinhado à direita, as quebras dele são irregulares, né? Então, você começa lendo aqui nesse ponto, aí você vai descer para outro ponto, aí você vai voltar para o início, aí você vai cair de novo para outro ponto. Então, assim, você não tem uma regra, você não tem ritmo na leitura, né? Porém, ele é muito usado em países que a leitura é o contrário da nossa, como o árabe e o hebraico. Então, quando você vê um aplicativo, o cara alinhou tudo para a esquerda, mas eu gosto para a direita. Não foi aleatório, né? Existe uma pesquisa, existe um histórico, tem uma questão aí da língua mesmo, né? Que é o sentido da língua que a gente lê. Por isso que os textos são alinhados à esquerda. Então, sugere-se que os textos sejam alinhados à esquerda. Isso quer dizer que você não vai usar justificado ou centralizado ou à direita? Não. Mais uma vez, depende do seu projeto. Porém, os textos centralizados, a gente sugere, né, que sejam usados mais em títulos curtos, né, naquela abertura do aplicativo, né, onde fica entrar, cadastrar, percebe que a maioria são todos centralizadinhos. Por quê? Para aproveitar uma tela ali que não tem muita interferência visual. E o texto justificado em aplicativo sugere-se não ser usado. Por quê? Porque você, no próprio offline, né, quando a gente faz um anúncio que tem um texto maior, ali você tenta justificar, para você não colocar a quebra da palavra, o texto acaba ficando com um espaço muito grande entre as palavras, a entrelinhas, né, o entre caracteres fica estourado, né, às vezes você tem que diminuir o entre caracteres, uma letra fica embolada com a outra. Então, nesse caso, para você não ter que fazer ajuste de kerning, ajuste de entre caracteres, então sugere-se usar o texto centralizado, justificado à esquerda e não à direita. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Veja, Tá. eu queria acrescentar que o pessoal está falando, se justificando por que não ligou a câmera também. Tá? Estão tudo perdoado, viu? Eu queria acrescentar só um ponto nessa questão que você está falando da forma que a gente alinha o texto. Muita gente acredita que o melhor é totalmente o contrário do que você está falando aí, que o melhor é justificar, usar o texto justificado, forçar, né, essa justificação Uhum, para deixar uhum. as margens ali quadradinho, É, tudo alinhado, né? Eu acredito que essa percepção vem muito do fato de que, por exemplo, as próprias normas da ABNT exigem que a gente deixe o texto justificado, né? Acho que eles acham bonito esses limites que é, formam, né? é, E exato. é complicado a gente lutar contra isso, mas a gente está aí evangelizando. Então, aquilo que a gente conversou antes de começar até, né, a apresentação aqui, a gente tem uma herança, né, que é uma herança do gráfico, né? E não só nós profissionais, mas as academias também. Então, as faculdades, elas ainda não migraram para isso, né? Elas ainda não ajustaram o seu currículo, a sua grade curricular para a nova tecnologia, ainda não foi ajustado, né? Então, o que a gente tem hoje são faculdades ainda ensinando o processo de impressão, quando na verdade a gente deveria estar estudando design de processo, front-end, por exemplo, né? Uhum. Porque cada vez mais, tanto é que olha a dificuldade que a maioria das escolas e faculdades tiveram para se adaptar às aulas online. Talvez se Sim, dentro das próprias faculdades tivesse um estudo desse processo, né? Qual que é o nosso framework para ter uma aula online, né? Com certeza isso não foi estudado, né? Então, é. simplesmente foi, vai, né? Joga todo mundo online e Te começa a vira passar. aí, vê no que dá, né? Exatamente, começa a passar slide. Então, as coisas estão sendo feitas, mas não estão sendo explicadas o porquê está sendo feito assim, né?
Então, com o mobile, com a tipografia, exatamente isso. Nós, profissionais do gráfico, estamos migrando para o mobile, mas nem todo profissional está se aprofundando nessas diretrizes, né? Nesses fundamentos, né, que são importantes. Então, se a gente já tem uma coisa que está mastigada, né, vamos dizer assim, que é o material design do Google, que são as guidelines da Apple, por que a gente não vai estudar eles se são as duas grandes plataformas que a gente tem, entendeu? Então, se a gente tem isso de graça, disponível, eu acho que as próprias faculdades já poderiam se aprofundar mais nisso. Então, tem Perfeito. coisa, Eu concordo plenamente, assim, ainda mais pela importância que a formação das universidades, né, exerce sobre o profissional, porque ele já sai com a cabeça moldada daquela forma, né? E aí quando ele lida com um contexto diferente, uma aplicação diferente, tem que entender e assimilar, né, que não é o mesmo procedimento, não é o mesmo processo, é uma outra situação e que é preciso esse processo de assimilar, de entender que tem que mudar, e às vezes ele é um pouco longo também, né, para ter esse switch, né, essa troca de área. sim, sim. E isso é ruim porque quando forma, eu vou dar o exemplo da UFAM na minha época, né? Mas eu percebi que muitas coisas ainda continuam, né? Mas quando o aluno sai da faculdade, você não forma design, você forma diretores de arte para trabalhar em publicidade. Uhum. Isso é muito ruim, né? Porque a gente precisa de mais designers mesmo, pensando em produto, pensando em processo, né? E não é bem isso que a gente vê, né? Então, cabe de cada um mesmo e buscar, correr atrás, participar desse tipo de evento, de bate-papo, né? E perguntar mesmo, sabe? Chamar o cara no LinkedIn, falar, ei, vem cá, como é que é a tua história, né? Como é que eu faço aí para entrar nesse negócio? E Sim, estudar, não tem outro caminho, né? sim, Estudar. sim. Dentro da UFAM, eu não vou ficar falando tão mal da minha universidade, olha, mas assim, Agora, dentro da UFAM, atualmente a gente já existe um projeto para remodelar a grade do curso. Com certeza isso é um tema que nós professores já conversamos há muito tempo, mas infelizmente esses processos eles não mudam do dia para a noite, né? Eles não são reformulados, existe um processo ou então burocrático tem muito também grande por trás. coisas ligadas com o MEC, né? Tem que ter aprovação de MEC, tem Uhum. muita burocracia, como você disse, né? Sim, sim, Mas, mas a intenção e o conhecimento da necessidade, ele já está dentro ali do nosso departamento também, né? A é, gente tem consciência disso, é unanimidade, assim, que precisa ser atualizado, esses tópicos são importantes porque o mercado está começando a cobrar isso também, né? Então, sim, a com gente certeza. precisa sempre estar preparado mesmo. É. E eu falei com a Wilza, né, que é a moça da comunicação lá no CIDIA, sobre esse bate-papo que aconteceu hoje. E aí me informaram que o CIDIA está em contato com a UFAM para fazer esse match, né, entre o design de lá e o design da UFAM. Então é uma boa notícia, né? Vamos Ah, ver que como legal, então. vamos ver como é que vai acontecer isso, né? Mas aí Sim. qualquer coisa a gente vai se falando. Bom, deixa eu retomar aqui. É... Não tô de fora aqui, não. A gente tá falando, não, Tainá, a gente adora o fã. O fã é massa. Saudades daquele lanchinho da fã, da aranha que apareceu na sala de aula, né? Os macaquinhos que roubou nosso lanche. Muito bom, fã. Vamos lá. Palavras e textos têm que estar em sintonia com o design da interface. Por isso que fonte, espaçamento, alinhamento, tamanho de linhas são tão importantes, né? E eu coloquei até entre essas, dentro desse parênteses, para a gente reafirmar isso, né? Que não é só escolher uma fonte bonita, né? Ela tem que conversar com o design, ela tem que ter espaçamento, ela tem que considerar alinhamento, porque tudo isso vai contemplar aqueles elementos do design que são básicos, né? Legibilidade, pregnância, tudo mais que a gente estuda na faculdade.
extensão e formato de fonte, né? Isso aqui é algo que tem gente que diz que é ultrapassado, né? Que antigamente você estudava isso, bem antigamente mesmo, antes dos anos 2000, quando você precisava baixar uma fonte naquela internet de escada, né? Então você tinha que escolher qual que você ia baixar. Mas a extensão da fonte, até hoje, ela é muito estudada para que, como os dispositivos têm cada vez mais uma definição melhor nas telas, então você precisa ter essa noção de qual a função da extensão da fonte, né? Então existe fonte TTF, OTF, WOF, enfim, SVG, que agora é a da moda é SVG, e as mais usadas são essas TTF, que são as que a gente baixa lá no Google Fontes, né, nosso amigo. Então, por que que a gente usa mais essa extensão, né, TTF? De onde veio isso, né? O nome dela é True Type Fonts, né? Então, essa fonte, ela foi desenvolvida pela Microsoft, isso lá na sua fundação, e ela vem sendo melhorada. Essa fonte, ela tem qualidade tanto para projetos impressos quanto para projetos de web, né? Por quê? Porque quando você reduz, ela tem uma quantidade de pixels dentro dela, que quando você reduz, ela não perde a legibilidade. Então, você pode usar ela em textos pequenininhos, tipo jurídicos, aqueles que a gente não lê quando a gente desconcorda, desde quando a gente imprime em rodapé de jornal. Então, é uma fonte muito usada. Por isso que eu achei legal trazer para vocês, para explicar, mais uma vez, explicar o porquê da gente usar as coisas, né? E não simplesmente sair usando ou sair fazendo. Então, quando você baixar uma fonte para o seu projeto, dê prioridade para essa que tem a extensão TTF, que você vai ter uma qualidade visual muito melhor, né? Então, não basta ser bonito, né? Tem que ter qualidade. Então, esse aqui vai ser eficaz e eficiente. E aí eu peguei uma lista das fontes mais indicadas pelo Google Fonts, nosso amigo, para ser usado em projetos de web, mobile ou web, né? Essa seleção de fontes, ela considerou aspectos como funcionalidade, legibilidade, estilo, pregnância, redução, tudo isso que a gente vem falando, inclusive o peso, né? Então são fontes que têm uma família bem completa. Alguém está falando? E com destaque para as fontes que são otimizadas para interface e interfaces web. Então, essas fontes que eu vou mostrar para vocês agora, elas foram ranqueadas no Google Fontes, e considerando todos esses aspectos. Então, são as melhores, vou colocar assim, né? As melhores para serem usadas nos projetos de vocês. Se vocês quiserem começar um projeto, mesmo para portfólio, usem elas no início, até vocês criarem mais confiança e poderem aventurar por outros estilos, assim. Minha sugestão, né? A Roboto, que é a mais comum, né? Inclusive eu estou usando ela nessa apresentação. A Roboto, ela tem OTF e TTF, que são as extensões que eu falei anteriormente. Então, ela tem uma família completa, né? Da mais fininha até a mais black, que são as mais robustas. E dentro do Material Design, lá do site do Google, você consegue pegar toda a escala modular dela já para aplicar no seu projeto. Então, uma mão na roda. Tem a Montserrat. Percebam que as duas não têm serifa, mas eu vou mostrar uma para vocês que tem serifa, porque tem gente que tem preconceito de usar fonte serifa em projetos mobile e de web, e não é isso. A gente pode usar, que vai dar bom também. Então, a Montserrat também é uma família bem completa, tem uma leitura muito boa, não tem serifa, né? A Rubik, que eu já vi alguns projetos, inclusive de aplicativos de banco, né? Ela é bem usada para isso, porque ela é moderninha, os cantos dela são arredondados, então ela tem uma variedade boa, é boa de aplicar, enfim, inclusive para gráfico, ela é muito gostosa de usar. E a nossa fonte com serifa quadrada, que é a Loura, ela não tem tanta variedade
como eu disse, eu não entrei muito na, na taxonomia da tipografia, né? Ou seja, na forma dela, né? Porque não era nosso estudo aqui, né? Mas essa serifa quadrada, quando você reduz, ela dá um ruidinho, então por isso que tem muita gente que tem preconceito. Porém, ela é usada, sim, né? Por exemplo, se você for entrar no site do New York Times, eles usam uma fonte com serifa e ela é excelente. Então, assim, tudo depende, mais uma vez, da técnica que você vai aplicar, da metodologia, se você escolher uma escala modular certinha, fez o ajuste óptico, tudo aquilo. Então, uma fonte com serifa, para a gente não ficar com preconceito. E essa aqui também tem uma serifa quadrada, ela é mais moderna. Eu confesso que eu prefiro usar para títulos e subtítulos, né? Para ter escorrido eu gosto mais sem serifa, mas usem sem preconceito, que vai dar bom também. E aí a gente está chegando ao final, que é a nossa conclusão aqui. Para a gente juntar tudo isso, né, que foi dito. A tipografia vai muito mais além do que é uma fonte para usar no projeto, né? Tipo, tem muita gente que quer uma fórmula, né? Me diz qual é a fonte, qual é o espaçamento, qual é o entrelinhas, né? Qual é o em pixels, qual é o tamanho do bloco de texto, da caixa de texto, qual é o tamanho da caixa de título. E não existe uma fórmula, né? Existem processos, né? Para você ir fazendo, e boas práticas, né? Dentro do design. E a tipografia, assim como o design, exige o ajuste óptico, né? Quase sempre necessário. É tipo quando você está fazendo o tratamento de uma foto lá no Photoshop e você fala, não, mas isso está saturado. Daí você olha, diminui um pouquinho. Mas se eu diminuir, será que no jornal não vai imprimir lavado, né? Então, tem todos esses ajustes que a gente faz no olho também. E isso é bem comum, é normal. Até porque a gente está projetando para pessoas, né? E nada disso está escrito em pedra, né? Seja confiante nos seus projetos e meta a mão na massa, porque sem fazer você não aprende, né? Não adianta você do nada dizer eu vou mudar de área, sendo que você não colocou em prática nada disso, você não leu nada disso, você simplesmente quer entrar, mudar, porque acha que vai ser como a gente faz em agência de publicidade, você muda de uma agência para outra e só vai mudar o cliente, né? E não é bem assim, né? Mobile, do gráfico para o mobile tem uma distância absurda, assim. Não é impossível, mas você precisa estudar. Você precisa ter a mudança do mindset, que a gente fala, que é mudança de pensamento para você chegar nesse outra área, né? Fugir, né? Como se você saísse de um lado da rua para o outro. E é isso, gente. Aqui tem meus contatos. Meu Instagram, meu Behance. O Behance eu respondo inbox, viu? Podem mandar o inbox se quiserem tirar dúvida. Lá tem alguns trabalhos meus. E meu telefone também, eu respondo WhatsApp, normal. Eu tenho o péssimo hábito de ficar meio offline depois da sexta-feira, 5 horas da tarde, mas podem mandar mensagem. E quem quiser trocar uma ideia também, eu estou à disposição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma bobagem, me desculpem. Me desculpem se eu dei a entender que eu falei mal da UFAM, não falei mal da UFAM. Eu adoro a UFAM, tenho muito orgulho de ter estudado aqui. Tanto é que eu fiz pós lá, e eu tinha vontade de dar aulas lá também, mas o caminho profissional leva a gente para outro, né? A gente vai vivendo, e assim vai. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? Me apaixonei pela fonte errada. A UFAM é o patrimônio mesmo. A UFAM é a primeira universidade do país, né? Então, é nosso patrimônio mesmo. E como funciona a questão dos direitos autorais das fontes? Bom, eu nunca tive problema com isso. Eu não vou saber te explicar ao certo como funciona isso. Mas nos sites em que você compra as famílias, né, tipográficas, você assina um termo automaticamente
que ele te dá direito para você usar em alguns lugares durante algum tempo, né? Eu não compro fonte, né? Não tenho o hábito de comprar fonte. Eu uso o Google Fontes. Lá no Cydia, na Samsung, a gente tem a fonte da Samsung, que a gente usa internamente. E para apresentações, comunicados, esse tipo de coisa que a gente usa lá, padronizou-se a Roboto, porque ela é de domínio do Google, você pode usar, né? Mas lá dentro do próprio Google Fontes, quando você escolhe uma tipografia, ele já te diz quem é o autor, né? E ele tem umas regrinhas lá. Eu realmente não vou saber te responder isso com a propriedade necessária, assim. Mas o Google Fontes, o que ele coloca disponível lá é o que você pode usar. Inclusive tem o código aberto, as fontes têm código aberto para você usar junto com o desenvolvedor já no seu projeto, né? Então acredito eu que elas são livres, né? Por estarem com código aberto. Vamos lá. O Cydia nos roubou uma... Oh, meu Deus, fofinha. Obrigada. Eu usei intuitivamente essas fontes nas minhas primeiras ideias. Chorei. Legal, Tainá. A Mariana está perguntando, Deide, nos testes de usabilidade, não conheço sobre. Os usuários chegam a perceber que a fonte está boa ou não, pois às vezes são detalhes sutis. No teste com o usuário, o teste de usabilidade, o que que é? Eu vou falar de forma bem sucinta, tá, gente? O que que é? Você fez um aplicativo, um exemplo, você já está com ele no seu celular, no seu device, e aí você monta prepara um lugar e você começa a pede para a pessoa usar esse aplicativo. E geralmente esses testes são filmados e tem um interlocutor ali, tem um mediador. E essa pessoa te dá algumas tarefas para você executar. Então você vai fazer, sei lá, se é um site de compras, ela vai pedir para você fazer uma compra. E durante esse teste que você está lá usando, o usuário está usando, o mediador vai fazer algumas perguntas, por exemplo, você está com alguma dificuldade? E vai anotando as reações da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa entortou a boca, sei lá, tipo, ela pode estar com dificuldade de ler alguma coisa. E aí, no final, a gente passa um questionário, né? Isso é o de praxe, né, gente? Passa um questionário e a pessoa vai responder. Então, nesse questionário, você pode perguntar isso. Você gostou do tamanho da fonte? Você conseguiu ler? Você entendeu todos os botões, todas as funcionalidades? Qual foi sua maior dificuldade? Então, tem um passo a passo, né? Os testes de usabilidade têm várias metodologias, né? Tem os que são filmados, tem os que são... A pessoa leva o celular para casa, vai testar o celular inteiro em casa durante um mês. Então, tem muita coisa, muita técnica para fazer teste de usabilidade. Mas o mais comum é esse, você colocar a pessoa num ambiente agradável. Lá no Cydia tem essa salinha de teste. Parece uma sala de uma casa, né? Tem sofá, tem todo um ambiente bonito. A pessoa chega, fica à vontade. Tem uma câmera ali filmando, tem os mediadores, que são os designers do Cydia, que são do nosso time. E aí começa-se o teste. Passa o passo a passo e depois coleta o feedback com o usuário. Em suma, é isso. E aí, se ele tiver dificuldade com a fonte, ele vai te falar, né? Fora o Google Fontes, tem alguma outra fonte tipográfica utilizada? Tem. Foi falha minha não ter colocado. Tem o da fonte, que ela também tem essas funcionalidades da fonte. E tem o... Deixa eu tentar lembrar aqui. Mais uma... Isso, da fonte. Isso mesmo, Thiago. Google Fontes, da fonte. Deixa eu tentar tirar essa dúvida aqui. Um minutinho. Google Fontes, da fonte, não é o 101, é o fontes.com. Bifontes, tem vários, né? Bifontes, sem fontes, tem vários. Mas assim, eu sugiro usar o Google, porque o Google já vem com as fontes com código aberto. Por exemplo, o da fonte, eu já conheço casos de fontes que foram baixadas de outros sites, que eram fontes pagas, e fizeram upload lá. Então,
para não correr esse risco, né, o Google Fontes tem essa questão da fonte, novidade para mim, pessoal. Então, o Google Fontes ele já te dá mais essa segurança, né? Ele já deixa bem claro. As fontes têm um código aberto, então, para a gente é mais seguro, né? Eu uso da fonte, mas essa questão de extensão da fonte foi novidade para mim. Ah, que legal que a gente trouxe uma informação nova, né? É a questão também dos direitos autorais, né, dos direitos das fontes. A gente tem que prestar atenção que existem algumas fontes que elas são livres para uso comercial e outras também que são livres para uso pessoal também. Então, se você vai fazer um projeto acadêmico ou um projeto para você mesmo, para você testar, vai ser o que não vai ser publicado, enfim, aí se enquadra em uso pessoal. Agora, para uso comercial, se você está desenvolvendo o logotipo de uma empresa ou, de repente, fazendo também aplicação dentro de uma interface, aí ela se caracteriza como uso comercial e você precisa ou da autorização do autor da tipografia para utilizar ela, ou você precisa comprar a licença da tipografia, né? Legal. Como os testes com o usuário foi feito durante a pandemia ou não foram feitos? Ah, boa, bem levantado isso aí, Carol. Inclusive no CID a gente já teve dificuldade com isso durante a pandemia. Mas como que tem sido feito? Através de entrevistas, né? Não tem sido feito testes, mas tem sido feito entrevistas, que ajuda. Mas alguns testes que tem a ver com... Desculpa, minha cadeira é barulhenta. Que tem a ver com aplicativos, o que que a gente pode fazer? Te manda um termo para a pessoa assinar, né? Um termo de confidencialidade. A gente envia um APK, que é uma extensão de como se você fosse instalar no seu celular, mas manda o aplicativo de teste para a pessoa instalar no celular dela e você coleta os dados. Óbvio, você não vai ter 100% do feedback, porque você não vai estar vendo a reação da pessoa, não vai conseguir filmar, enfim, mas você já vai coletar alguma coisa, por exemplo, saber onde ela clicou mais, mandar o questionário para ela responder, então você consegue ter algum feedback. Não é 100%, né, como de praxe, de observar a pessoa, mas já é um feedback, né? Então, dentro do UX existe aquela questão de é melhor fazer teste com uma pessoa do que não fazer nenhuma, né? Nenhum teste. Então, o importante é você testar de alguma forma. Se for um projeto fictício, feito para publicar no portfólio, se encaixa em uso pessoal ou comercial? Pessoal, se ele não for publicado, pode ser considerado como pessoal. Pessoal mesmo. Tem fonte Squirrel, mas tem que usar os direitos. Geralmente vem especificados no pack. Exatamente, Julia. Lá no próprio Google geralmente tem o nome do autor, se ela é código aberto, e tem outras notificações lá. É sempre bom dar uma lida, né? É tipo o Shutterstock, se alguém que usa o Shutterstock, ou já usou, o banco de imagens, lá você pega tudo quanto é fonte, baixa qualquer imagem. Porém, tem algumas que tem uma letra bem pequenininha escrito uso editorial, né? O que é o uso editorial? É quando você coloca numa revista ou num site sei lá, de jornalismo, no portal de notícias, e você dá o crédito embaixo, né? Então, nesse caso do uso editorial, precisa. É tipo fonte, né? Acredito. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Alguma questão? A Daphne perguntou se vocês costumam criar fontes para usar nos projetos. Ah, Daphne, eu fazia muito isso na faculdade. Eu adorava fazer. Mas depois disso, não. Não. A gente faz lettering, assim, na mesa digitalizadora, né? Mas mais para criar wallpapers, essas coisas. Mas uma família de fontes, não. Não costumo mais criar, não. Fazia muito na faculdade, gostava. Mas hoje em dia, não. Gente, né? Até porque depende muito do escopo do projeto, né? Algumas vezes demandaria um tempo e uma certa carga de trabalho para você
parar para fazer uma família tipográfica, e às vezes seria mais viável você já utilizar uma que já está pronta ali para você focar seus esforços do que realmente é importante para o projeto, né? É muito comum trabalhos de branding, né, acabarem se envolvendo em família tipográfica. A Petrobras tem uma, a Globo tem outra, tem uma tipografia, a Samsung, se eu não me engano, você comentou, também tem uma tipografia própria, né? Então é muito comum eles utilizarem para ajudar a reforçar a identidade deles. Mas eu não conheço exatamente como é dentro da parte de interação. Assim. É Aham. bem comum ter isso. É. A Mariana está perguntando aqui, para quem está começando a estudar UI e também UX, quais dicas você dá de livros, sites, ou para a vida? Para a vida, arriscar-se, né? A gente não consegue nada se a gente não se arriscar, né? Tem que arriscar, né? Eu disse para as minhas amigas outro dia que a vida exige coragem, né? E é exatamente isso, a vida exige coragem. Mas para UI, tem um site que eu adoro, inclusive tem um conteúdo aqui que eu tirei de lá, porque eles são muito bons e a dinâmica, a didática deles é muito boa também, que é o UI Lab. Eu vou escrever aqui no chat, UI Lab, que eles falam muito sobre UI, né? Eles são especialistas em UI. E tem o UX Lab ou o Unicórnio. Deixa eu só confirmar como é que eu escrevo o do unicórnio. UX Lab de UX. É Deixa eu só UX Unicórnio, eu acho. Isso, UX Unicórnio. Isso, exatamente. UX Unicórnio. Porque eles têm uma linguagem muito fácil, assim, para você entender, né? E se você quiser fazer curso de UX ou de UI, eu vou sugerir um que eu fiz, que a Daiane Brandão, que está aqui também, fez, que eu sei, que é na Mergo. Mergo é uma escola, ela é de São Paulo, mas eles estão tendo curso online, eles são muito bons. Mergo, é só colocar no Google Mergo User Experience. Mergo User Experience. Eu fiz curso de UX lá também. Então, eles têm cursos desde um final de semana, que é o UX Weekend, até tipo um mês, assim, para você sair de lá com a formação de UX. Então, só que esse teria que estar lá, né? Um mês em São Paulo. Você teria, assim, é legal se planejar, pesquisar. No UI Lab, eles têm curso também para formação em UI, a partir de R$ 500, R$ 800, né? É legal aí, junta uma graninha, né? Aproveita que não tem bar aberto, né? Pega nada, né? E faz um curso de UI, de UX. Eles são muito bons. Esses que eu coloquei para vocês são os que eu uso. Deixa lá, segue no LinkedIn, segue no Instagram, no Facebook, que eles postam muito conteúdo e é muito fácil. Eles têm muito principalmente o UI Lab, eles têm muito de dicas, passo a passo, tipo, como criar a paleta de cores para sua UI. Aí eles te dão dicas de site, geradores de paletas de cores. UX Lab também, eles têm muito passo a passo, então esses aí pode seguir que dá bom. Ah, você estava na dúvida? A Mergo é muito legal. Se você tiver a oportunidade de ir lá, eu fiz em São Paulo, né? Se você tiver a oportunidade de ir lá, é uma experiência assim, muito massa, porque eu fiz curso de UX com a gerente de marketing do Boticário, com a designer UX do Santander, estudante de design, tipo, era uma turma muito mista, assim, sabe? Foi muito legal. Eu fiz um final de semana só, porque é muito caro você ir para lá, né? Pagar o curso, ficar hospedado e tal, pra gente, né? Mas valeu muito a pena, assim. Fiz muito contato, enfim, foi muito massa. E o lugar lá é tipo uma sala toda aberta, assim, todo o ambiente, né? É bem legal, vale muito a pena. Bacana, muito legal ter essa interação, né? Com você, assim, porque a gente acha que é difícil entrar em contato com vocês, né, que estão atuando no mercado e que
tem um trabalho já consolidado, um trabalho bem desenvolvido, a gente acha que se for falar com vocês, vocês vão bater na gente, assim, sabe? Sendo que o que eu estou percebendo é totalmente contrário, assim, vocês se mostram sempre muito abertos, inclusive é um dos pontos que eu queria tocar e agradecer, né? A disponibilidade, o assunto que você trouxe, a pertinência do assunto que você trouxe. Queria agradecer também a vontade de estar aqui no final de semana, eu sei que não é fácil, separar um pouquinho desse tempo para ter essa conversa aqui comigo e com todo mundo que está assistindo. Alguém mais tem alguma dúvida? Algum ponto a acrescentar? E o Ex Unicórnio vai ter uma maratona de lives. Legal, ó. Olha aí. Também. Massa. Também. Também. Inclusive, deixa eu compartilhar com vocês. Tem uma vaga para designer júnior no Cydia. Tá no LinkedIn do Cydia. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá, submete, se alguém que já for formado, né? Lá exige graduação. Mas, se não, fiquem atentos que eu acho que no segundo semestre agora vai abrir vaga para estágio em design. Então, o estágio, assim, é estágio, mas é remunerado, né? Então, fiquem atentos, ou então eu posso tentar manter o contato com o Thiago e mandar direto para ele. E aí ele fala. Perfeito. Eu anuncio com o maior prazer, assim. A gente a gente está aqui para fazer essas parcerias mesmo, esses links. Qualquer acesso que você quiser com a universidade, estamos à disposição. Legal, massa. Deixa Olha, eu... a Tainá é estudante de medicina. Ela está Ah, aqui perguntando se chamam médicos também dentro do processo de design de interação. olha, tem antropólogo no CIDIA trabalhando como designer, né, como pesquisador. Tem psicólogo, tem artista. Porque assim, o UX, o design, o Tim Brown já dizia muito isso, né? Que os melhores designers que ele conheceu não eram designers, eram engenheiros e outras formações. Por quê? Porque o design não é só você formar em design, né? A pessoa ela não forma em design, ela se torna um designer, né? Então tem muita gente, antigamente tinha um preconceito de dizer, fulano é micreiro, né? Era uma palavra tipo, é micreiro. Mas a pesquisa, você entender uma pessoa, não está relacionada à sua formação. Entender a pessoa está relacionada à empatia, né? É a palavra que a gente usa às vezes de forma aleatória, mas você precisa ser empático com o outro, né? Tem psicóloga. Oh, meu Deus! Fofinha. Abraços virtuais, Tainá. Então, a gente tem uma advogada que ela é casada com um rapaz do Black River, lá do Cydia. Ela é advogada e UX. Ela formou em UX, ela continua praticando UX e ela é advogada, ou seja, é uma área totalmente diferente, mas Totalmente diferente. ela sentiu essa necessidade de entender melhor o processo dela, como que ela poderia acolher melhor as pessoas que ela atendia. E aí ela começou a pesquisar e descobriu o UX e ela pratica UX até hoje, assim. Ela tem um aplicativo, sabe? Ela é toda engajada, assim. Fez curso comigo lá na Mergo também. Ela é super de boa, gosto demais dela. Que legal. Culpar o Thiago. A Tainá é minha prima, para contextualizar, é minha prima. Aí eu tô falando que eu sou evangelizador do design de interação. Aí ela tá super assim, vou mudar de área, vou mudar de área. Eu falei assim, olha, se vierem me culpar, não tenho nada a ver com isso, essa decisão é sua, viu? Ai, eu fico evangelizando o design UI, UX para os meus amigos que são publicitários, né? Então, eu já consegui resgatar dois para o meu time, assim. É tipo vender Rinodê, um negócio assim que a gente vai puxando pra gente assim Vem para até. cá. É verdade, a vontade é de resgatar todo mundo, né? Colocar pertinho. Mas que bom, eu É, espero ter acrescentado alguma coisa para vocês, né? sem E eu estou à dúvida. disposição, sempre que quiserem conversar, trocar uma ideia. Foi ótimo, que bom, né? Valeu.
Neide, eu queria só fazer alguns apanhados do que você disse na sua palestra, agora que a gente já deu uma conversada, já tirou algumas dúvidas, Oh, Deus. é, de coisas que eu achei muito legal que você trouxe. É, eu foi uma questão que eu tive muito assim quando eu comecei a estudar design em geral. A gente acaba sempre esperando muito parâmetros fixos e bem definidos, e quando na realidade toda vez que a gente for pedir isso de alguém, a resposta que a gente vai ter é depende, né? Pode ser ou pode não ser, depende do que você está esperando, depende do escopo do teu projeto. E eu fico assim, tá, qual tamanho de fonte eu utilizo? E a pessoa me responde um depende. Aí eu fico, não é possível, cara. E realmente, assim, hoje em dia eu sou esse cara que fala, depende, assim, a gente vai frustrando e frustrando, e em frustração a gente vai aprendendo um pouquinho. Esse é o processo, não tem muito o que a gente fazer, né? Estamos acostumados muito com preto no branco e na vida real não é assim que funciona. Não, É, não é. tem uma frase que um amigo meu que é psicólogo, ele fala muito quando a gente está conversando sobre definir coisas, etc. Ele responde assim, ó, é isso, mas não é só isso. Tipo, existe algumas coisas a mais que a gente precisa levar em consideração. E quando a gente fala de tipografia, principalmente com a palestra que você deu, dá para a gente entender que a tipografia é um elemento importante é um dos elementos importantes dentro desse projeto, né, do escopo de projeto, porque ele direciona, ele te traz, como você falou que a tipografia, ela não é só o meio, mas também faz parte da mensagem, né? Então, ela também nos transmite, nos comunica alguma coisa pela forma dela, enfim. E também relacionado a essa questão de depende, pode ser, mas não é, né? E a gente perceber quais são essas coisas que temos que utilizar como critérios para definir qual fonte utilizar, ou que tamanho utilizar, né? Entender que o contexto externo influencia dentro do projeto para escolher a tipografia que eu vou utilizar. A intenção também, a parte de branding também da empresa também vai influenciar completamente para que eu desenvolva uma interface que esteja alinhada. Muitas vezes também você trouxe o exemplo da sua experiência no jornal. O jornal é um ambiente que ele está ali, cada espaço que tem ali dentro da página do jornal custa tantos reais. Então, assim, as pessoas vão ali aproveitar o máximo de espaço possível, e aí acabou que a gente acaba tendo que sacrificar algumas coisas, algumas regras. Então, entender que cada contexto, cada substrato que vai ser aplicado, cada situação, cada caso é um caso. E estar consciente desse caso e não ficar assim de, não vou fazer desse jeito porque não pode. Não é nada escrito em pedra, a gente tem que ter consciência disso e nos adaptar da melhor forma possível para não prejudicar, né, o nosso projeto. E também, né, fazendo uma comparação no caso do jornal das interfaces digitais, o jornal é algo que tem um espaço limitado, um espaço caro, e uma interface digital a gente pode considerar que a gente tem o espaço físico da tela como limite, mas a gente pode rolar a tela, a gente pode utilizar Sim. aquelas navegações orbitais, né, são navegações tipo como a gente navega em mapa, por exemplo, ou até a gente pode dar pinch, a gente consegue dar zoom. Isso vai depender muito e ser totalmente influenciado pelo escopo do projeto, pelos objetivos de negócio e também pelo usuário, né, principalmente, que é ele que vai utilizar. Então, tem que testar com ele. Quem vai te dar a resposta final é o usuário, é ele que vai te dar essa É, certeza que a gente, infelizmente, não tem como dar, né? não tem, não tem. A gente precisa validar, né? Tem que validar. Por isso que os meios digitais, tanto dentro de publicidade mesmo, por isso que eles vieram para mudar a nossa vida, né? Porque antigamente o cara pagava um anúncio de jornal, durava um dia, né? E hoje em dia, se você fizer um post no Instagram e não for bem planejado, aquilo vai ficar pro resto da vida, porque a pessoa faz um print ali, meu filho, ó, já foi, entendeu? Já é. Né? E dentro de mobile, de web,
campanha digital, você consegue metrificar tudo, né? Você consegue dizer quantos cliques, quantas vezes foi baixado, quanto que você vendeu pelo app, quanto você não vendeu. E um jornal, uma televisão, eles não têm como mensurar isso, né? Eles disparam e aí seja o que Deus quiser, né? Então, por isso que nós, designers, precisamos cada vez mais nos aprofundar nisso, porque não tem volta, né? É daqui para frente, não tem mais volta, né? É. Bom, a gente está quase chegando aqui no horário limite que a gente tem do nosso evento. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu não me canso, não. Ó. Deide, muito obrigado por topar participar. Tá? Agradecer a equipe toda do CIDIA, que também tem participado, não só com essa palestra, mas com outras palestras, que eu vou liberar. O pessoal da Black River também. Enfim, é uma satisfação e uma honra muito grande para a gente receber profissionais tão qualificados como isso que topam compartilhar um pouco de conhecimento para os alunos, né, para as pessoas que estão em formação e que também querem adentrar esse mundo. Eu queria fazer também destaque aqui no comentário da Mariana Berfa. Ela está falando aqui que é da Federal do Paraná. Poxa, eu fico muito feliz que o evento tenha conseguido alcançar tantas pessoas e que tenha sido esclarecedor para muita gente também. É verdade. A Daphne também, a Daphne é presidente do Centro Acadêmico de Design dentro da UFAM, e ela está falando que pode também falar sobre as vagas que estão disponíveis no CIDIA, no próprio Centro Acadêmico, que eles divulgam também sem problema nenhum. Né? O Maravilha. Centro Acadêmico também está ajudando na organização do evento, na realização do evento. É uma experiência muito boa, isso tudo, é muito melhor do que eu imaginava. Quando a gente idealizou esse evento online, a gente não esperava que ia ser tão bacana, que ia ter conteúdo tão bacana e construir uma proximidade tão grande com as pessoas que estão palestrando. Né? Geralmente fica uma hierarquia da pessoa ali no palco, ali distante. É meio intangível, né? E assim está sendo bem legal que a gente está conseguindo conversar de uma linha assim, gente como a gente, sabe? Ai, legal. Que deixa a janela aberta. É isso.